O Brasil assumiu a presidência pro tempore do BRICS em 1º de janeiro de 2025, com foco no fortalecimento do Sul global. O lema da gestão brasileira no BRICS em 2025 é Fortalecendo a cooperação do Sul global para uma governança mais inclusiva e sustentável. A presidência brasileira do BRICS prioriza a cooperação em desenvolvimento sustentável e o combate às desigualdades. Em 1º de janeiro de 2025, ocorreu a posse de prefeitos e vereadores eleitos no pleito municipal de 2024 em todo o Brasil. Obras literárias de autores como Oswald de Andrade e Getúlio Vargas entraram em domínio público em 1º de janeiro. Entrou em vigor, no dia 13 de janeiro, a lei federal que restringe o uso de smartphones em escolas públicas e privadas. O senador Davi Alcolumbre foi eleito presidente do Senado Federal no dia 1º de fevereiro. O deputado Hugo Mota assumiu a presidência da Câmara dos Deputados no dia 1º de fevereiro. A Justiça Paulista decretou a falência da Editora 3, responsável pela revista Isto É, em 4 de fevereiro. As dívidas acumuladas pela Editora 3 somavam aproximadamente R$ 828 milhões na data da falência. O sistema Android emitiu um alerta falso de terremoto para usuários em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais em 14 de fevereiro. Iniciou-se, em 14 de fevereiro, a importação de energia elétrica da Venezuela para suprir o sistema de Roraima. O Ministério de Minas e Energia publicou o plano de outorgas de transmissão no dia 20 de fevereiro. A ANEEL aprovou uma consulta pública em 25 de fevereiro para regulamentar a comercialização de usinas fotovoltaicas. O Produto Interno Bruto, PIB, do Brasil cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2025 em comparação ao trimestre anterior. O setor da agropecuária registrou um crescimento expressivo de 12,2% no início do ano. O PIB acumulado nos últimos 4 trimestres até março de 2025 apresentou alta de 3,5%. A renda nacional bruta do país atingiu a marca de R$ 2,9 trilhões nos primeiros meses de 2025. A taxa de poupança bruta da economia brasileira fixou-se em 16,3% do PIB no primeiro trimestre. A taxa de investimento, formação bruta de capital fixo, atingiu 17,8% do PIB no início de 2025. O consumo das famílias brasileiras avançou 2,6% no primeiro bimestre do ano. O setor de serviços apresentou alta de 2,1%, impulsionado pelo segmento de informação e comunicação. A atividade industrial brasileira cresceu 2,4% no período, com destaque para a construção civil. As exportações de bens e serviços cresceram 1,2% nos primeiros meses de 2025. As importações saltaram 14% no início do ano, refletindo a compra de máquinas e equipamentos químicos. O Banco Central revisou a projeção de crescimento do PIB para 2025 de 2,1% para 1,9%. A revisão do PIB pelo BC reflete a desaceleração de setores sensíveis à política monetária contracionista. O Brasil registrou uma redução de quase 70% nos casos prováveis de dengue no primeiro bimestre de 2025. As notificações de infecção pelo vírus Oropouche aumentaram 74% no país em comparação a 2024. Os casos de chikungunya somaram 18.559 notificações no primeiro bimestre de 2025. O Ministério da Saúde manteve o estado de alerta para arboviroses em 30% dos municípios brasileiros. A Anvisa emitiu orientações para a vigilância de arboviroses em portos e aeroportos em fevereiro. A capacidade instalada de geração de energia no Brasil atingiu 247,5 gigawatts ao final de fevereiro. A geração renovável, hidráulica, eólica, solar e biomassa, representou 92,3% da matriz elétrica em fevereiro. A geração hidrelétrica isolada correspondeu a 69,7% de toda a energia gerada no país no bimestre. O armazenamento nos reservatórios da região norte chegou a 93% de sua capacidade em fevereiro.
Os reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste fecharam fevereiro com 69% de armazenamento médio. O nível de energia armazenada em todo o Sistema Interligado Nacional, SIN, foi de 71,1%. O SIN atingiu um recorde histórico de demanda instantânea de 106.532 MW em fevereiro. O Subsistema Sul registrou um pico recorde de demanda de 22.979 MW devido às ondas de calor. O Subsistema Sudeste, Centro-Oeste atingiu demanda recorde de 62.456 MW em fevereiro. A micro e mini geração distribuída, MMGD, atingiu 37,3 gigawatts de potência, representando 15% da matriz nacional. O crescimento da MMGD nos últimos 12 meses foi de 35% até fevereiro de 2025. A usina termoelétrica Impasa Sidrolândia iniciou operação comercial no Mato Grosso do Sul com 53,13 MW. O programa Luz para Todos previu o investimento de 3,6 bilhões de reais para a universalização energética em 2025. Até fevereiro, o programa Luz para Todos beneficiou cerca de 24.720 pessoas com novas ligações. Ocorreu um incêndio na subestação Polo Petroquímico, Rio Grande do Sul, causando interrupção de carga em 14 de fevereiro. O estado do Maranhão sofreu uma interrupção de 620 megawatts em 11 de fevereiro por desligamento de linhas de transmissão. Pesquisa revelou que 83% dos líderes empresariais consideram a área tributária central para as estratégias de 2025. A maioria das empresas brasileiras, 37%, iniciou 2025 em estágio inicial de mensuração da reforma tributária. Cerca de 92% dos líderes apontam lacunas de habilidades em suas equipes para lidar com as novas regras fiscais. 84% dos executivos esperam que a inteligência artificial transforme a estratégia tributária em 3 anos. O Anuário Brasileiro da Educação Básica 2025 destacou a necessidade de resiliência escolar diante de crises climáticas. A pobreza extrema no Brasil caiu para menos de 5% da população, segundo dados consolidados do IPEA. O índice de Gini, que mede a desigualdade, registrou uma queda de quase 18% na última série histórica. O programa Acredita no Primeiro Passo atingiu a marca de 1,5 bilhão de reais em microcrédito para empreendedores. Brasil consolidou sua liderança no Sul Global através do novo Banco de Desenvolvimento, NDB. Foi aprovada a estratégia do Mercosul de combate ao crime organizado transnacional, MCCOT. Cientistas do CEMADEM alertaram que o aquecimento no Brasil foi de 0,79 graus Celsius acima da média histórica recente. A capital federal, Brasília, registrou 155 dias secos consecutivos, o segundo maior período da história. A produção de soja e milho teve previsão de alta de 10,6% pelo LSPA em fevereiro. A taxa de investimento no Brasil subiu impulsionada pela construção civil e importação de bens de capital. A Anvisa deu parecer favorável à segurança da vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan. O vírus Zika registrou 764 casos prováveis em gestantes no primeiro bimestre de 2025. As exportações brasileiras foram puxadas por veículos automotores e derivados de petróleo no bimestre. O governo federal lançou o Plano Nacional de Contingência 2025-2026 para arboviroses. Usinas eólicas do Sul registraram um fator de capacidade de 27,2% no mês de fevereiro. A geração solar centralizada atingiu um fator de capacidade médio de 21,3% no bimestre. As linhas de transmissão brasileiras somaram 189.438 quilômetros em operação ao final de fevereiro. A capacidade de transformação do Sistema Elétrico Nacional atingiu 474.343 MVA. A safra recorde de soja contribuiu para o crescimento acelerado da atividade econômica no primeiro trimestre. Houve um aumento na massa salarial real dos brasileiros, favorecendo o consumo das famílias.
O Banco Central indicou que o crescimento de 2025 será menor que o de 2024 devido à política monetária. A economia brasileira apresentou um déficit de 34,6 bilhões de reais na balança de bens e serviços no primeiro trimestre. A necessidade de financiamento externo do Brasil subiu para 109,9 bilhões de reais no início do ano. O valor adicionado da agropecuária somou 233,9 bilhões de reais em termos correntes no primeiro trimestre. A indústria de transformação registrou estabilidade com leve viés de queda, menos 1,0%, no primeiro trimestre. O setor de comércio apresentou uma variação positiva de 0,3% no início de 2025. As atividades imobiliárias cresceram 0,8% no primeiro trimestre de 2025. Houve alta nas importações de plataformas de petróleo no primeiro bimestre de 2025. O Rio Negro, em Manaus, registrou níveis baixos históricos, impactando o transporte de mercadorias. Cerca de 25% dos municípios brasileiros foram afetados por condições de seca severa no último ciclo. O governo federal confirmou Belém como sede da COP30, intensificando preparativos em fevereiro. O pacote de Belém foi ratificado como um conjunto de decisões climáticas estratégicas para o país. Brasil e Argentina mantiveram diretrizes de intercâmbio de energia interruptível no bimestre. O fator de capacidade das eólicas do Nordeste e Norte atingiu 21,9% em fevereiro. A taxa de letalidade da dengue no país manteve-se em níveis monitorados, com 72 óbitos confirmados. A inclusão produtiva foi reforçada por políticas de transferência de renda como o Bolsa Família. O STF elegeu o ministro Edson Fachin para a presidência da Corte, com posse prevista para o decorrer do ano. Ocorreram mega-operações policiais nos complexos do Alemão e Penha, Rio de Janeiro, no final de janeiro. A cidade de São Paulo registrou o desabamento de teto de shopping devido a temporais em janeiro. João Fonseca tornou-se o primeiro brasileiro a vencer um ATP 250 em 2025, em Buenos Aires. Ocorreu o desabamento do teto da Igreja de São Francisco em Salvador no início de fevereiro. O tenista João Fonseca conquistou o título do ATP 500 da Basileia em uma escalada histórica no ranking. O armazenamento de energia no SIM teve um replecionamento de 7,0 pontos percentuais em fevereiro. Novas linhas de transmissão de 230 kV entraram em operação entre Caxias e Farroupilha, Rio Grande do Sul. A capacidade instalada de energia solar fotovoltaica atingiu 17,6 gigawatts, não mmGD, em fevereiro. A importação de energia da Venezuela é feita por meio da sub-rogação dos benefícios do rateio da CCC. O Ministério da Saúde lançou o Plano Nacional de Contingência 2025-2026 para controle vetorial. As obras literárias de autores mortos em 1954 passaram a ser de livre reprodução em 2025.